Olá, boa tarde. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. Na maioria dos casais infectados, são os maridos que transmitem mais coronavírus para as mulheres. Um estudo da USP indicou que fatores biológicos e de comportamento tornam os homens mais contagiosos. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo acompanhou 1.744 casais na pandemia por um ano. O resultado indicou que em 63,5% dos casais infectados com Covid-19, foi o homem quem levou o vírus para dentro de casa. Em geral, os homens já são descuidados com medidas sanitárias. Mas o novo estudo indica que existe um fator biológico que os torna mais propensos a contrair e também transmitir o SARS-CoV-2. A diferença observada no estudo mostrou que as mulheres foram 36,5%, o que sugere que os homens são 1,7 vezes mais infecciosos que as mulheres. Quando os cientistas coletaram amostras de saliva e da cavidade nasal para o trabalho, eles já identificaram que a carga viral era semelhante para homens e mulheres infectados nas amostras de nasofaringe. Já na saliva, os homens infectados tinham 10 vezes mais vírus. Pode ser que exista um fator hormonal, porque essa diferença apareceu no grupo até 48 anos de idade. Os homens também possuem uma caixa torácica maior, então pode ser que eles também produzam mais vírus na saliva. A partir do dia 1º de setembro, o Rio de Janeiro vai solicitar o comprovante de vacina de todos os cariocas e turistas que quiserem visitar os pontos turísticos e eventos de lazer e cultura da cidade. Quem tomou somente a primeira dose deve comprovar que ainda não chegou a sua vez. O comprovante a ser apresentado pode ser a carteira de vacinação digital do Conect SUS, a própria caderneta física ou um papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde. Quem só tomou a primeira dose e aguarda a segunda aplicação também precisa mostrar que ainda não chegou a sua vez. Se a pessoa é de uma parte do Brasil e quer visitar o Rio para passar férias, agora também deve apresentar a sua carteira de vacinação. O documento vai ser exigido em clubes, piscinas, academias, ginásios esportivos, cinemas, teatros, salas de concerto e recreação infantil, além de locais de visitação turística, parques, museus, galerias e exposições. E um decreto prorrogou até 13 de setembro as medidas restritivas já em vigor na capital, como distanciamento, limite da capacidade de público e o uso de máscara continua sendo obrigatório. Mudando de assunto, as ruas de Barueri, na Grande São Paulo, foram tomadas nesta sexta-feira pela dor, após 4 pessoas morrerem durante um incêndio que aconteceu em uma indústria de reciclagem. Sofrimento nas ruas de Barueri. A cidade da Grande São Paulo virou cenário de dor após uma mulher e os 3 filhos serem mortos durante um incêndio de grandes proporções em uma indústria de reciclagem. As vítimas foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros em um dos galpões da empresa. Nós sabemos que o incêndio se deu início na indústria, que fica na parte superior, que era a indústria de produtos químicos. Com o vazamento desses produtos químicos, líquidos inflamáveis, esse incêndio se debelou para a empresa de baixo, que era a empresa de plásticos. O incêndio teve início por volta das 11 horas da manhã de quinta-feira e gerou uma grande nuvem de fumaça tóxica preta que atingiu parte do município. Moradores relataram diversos estouros à medida que o fogo se espalhava por outras casas. Então, eu estava de cima da minha máquina, aí daqui a pouco só vi a descida, né? Aí eu vi aquele fogaréu descendo e já os fios estourando, aqueles estouros. Eu falei para os caras, não, sai fora que o negócio vai ficar feio, entendeu? Aí só deu tempo mais correr, graças a Deus saímos todos no indo de boa, entendeu? A Prefeitura de Barueri emitiu um alerta à população por conta da inalação da fumaça tóxica. As informações são da Agência Brasil. No destaque internacional, já passa de 100 o número de mortos nas 2 explosões suicidas do lado de fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Apesar dos ataques terroristas, as operações de retirada de militares e civis do país continuam e chegam à fase final. Entre as vítimas estão mais de 90 afegãos e pelo menos 13 militares americanos. Mais de 150 pessoas estão feridas, incluindo guardas do Talibã. Os americanos pretendem encerrar a retirada antes do prazo final estabelecido pelo Talibã,
dia 31 de agosto. E mesmo atraindo críticas, a Turquia decidiu negociar com os talibãs em Cabul. A Turquia iniciou conversa com os talibãs. Uma possível negociação está sendo realizada na zona militar do aeroporto de Cabul, onde a embaixada turca está temporariamente instalada. Os talibãs propuseram assumir a gestão do aeroporto da capital, tão logo aconteça a retirada das tropas americanas em 31 de agosto. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que seu país ainda não se decidiu sobre isso, mas que seu país não pode se dar ao luxo de esperar de braços cruzados. Görüşmelerimizin ilkini de orada nossos amigos tiveram o primeiro encontro com o Talibã, uma reunião de 3 horas e meia, sob a supervisão do nosso embaixador. E, se necessário, teremos a oportunidade de manter essas conversas novamente. Para encerrar, com o alto índice de desemprego, diversas pessoas acabam não tendo condições financeiras para pagar o aluguel e deixam suas casas para morar nas ruas de São Paulo. Você vai conhecer agora uma dessas histórias. Vamos ver. Mônica ainda está organizando seus pertences. Há uma semana, esta mulher se instalou junto com as 3 filhas na Praça da República, no centro de São Paulo. Elas precisaram deixar a casa onde viviam depois que a proprietária dobrou o preço do aluguel, um valor que Mônica não podia pagar. Vai viver só pagando casa? A gente vai viver só para alimentar a casa. A gente não enche a barriga, né? A gente não tem outras necessidades que não seja a casa. Mônica prefere dormir nas ruas a ter que buscar um abrigo público onde tem medo de conviver com dependentes químicos ou pessoas potencialmente violentas. As filhas também acompanham a mulher na busca por materiais recicláveis, atividade que rende à família entre 20 e 30 reais por dia. Eu levo as meninas, né? Nos poucos dias de aula que elas estão tendo, né, na pandemia agora, que não está tendo todo dia. E aí, no final do dia, quando eu, né, depois que vem da escola, que almoçou, que já fez as coisas do dia a dia, eu vou, né, e vou reciclar junto com as minhas filhas. A história de Mônica e as filhas está se tornando mais frequente em São Paulo, onde o desemprego e o alto custo de moradia fizeram muitas famílias ficarem sem teto. A gente vive uma crise de moradia muito devastadora, né? E atingiu muitas pessoas durante a pandemia, né? Então já é uma coisa que vem de alguns anos das pessoas comprometerem a maior parte da sua renda com o aluguel, né? Com a moradia. Sem números oficiais, ONGs alertam que a pandemia acelerou o aumento de pessoas em situação de rua e provocou uma mudança no que diz respeito ao perfil tradicional dessa população. Agora há mais famílias e mais mulheres sozinhas com filhos. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. E a gente volta a se encontrar amanhã na edição do meio-dia. Até mais.